Hoje eu gostaria de estar conversando com as pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre esse evangelho de facilidade, esse evangelho de prosperidade, onde todas as coisas vão dar certo a partir do momento que você for para Jesus. Quando na verdade o evangelho que nós devemos pregar é um evangelho de arrependimento, o evangelho de renúncia, pegar a nossa própria cruz e seguir a Jesus Cristo. As paz, eu me chamo Davi e eu comecei a pensar, a meditar durante essa semana sobre o vídeo que eu iria trazer para os irmãos nessa semana. E eu comecei a pensar que a partir do momento em que nós começamos a amar verdadeiramente o nosso Senhor Jesus, quando nós entendemos verdadeiramente aquilo que Jesus representa em nossas vidas, aquilo que nós devemos fazer é aquilo que Jesus deixou de escrito. Nós precisamos renunciar quem nós somos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Então eu comecei a pensar que a partir do momento em que nós tomamos essa decisão, que nós começamos a pensar sobre isso, essa experiência que nós temos com Jesus Cristo, ela abrange, obviamente, experiências, mas ela também nos dá a salvação com o nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos renunciar à nossa vida, nós devemos renunciar àquilo que nós achamos que é certo por conta da nossa salvação, por amor a Jesus Cristo. Muitas vezes nós ensinamos para as pessoas a aceitar Jesus Cristo nas suas vidas, mas o ensinamento bíblico vai muito além do que isso. Nós precisamos ensinar as pessoas a reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas e ainda mais, nós precisamos confessar diante das pessoas que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Assim como é dito lá em Romanos, capítulo de número 10, versículos de número 9 e 10, que diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, isso deve estar atrelado a uma renúncia voluntária das nossas vidas. Nós devemos entregar o controle das nossas vidas na mão do nosso Senhor Jesus. Então, mesmo quando o controle estiver nas nossas mãos, nós dizemos para Deus, não. Pegue novamente o controle, tome a direção de tudo, direcione para onde você quiser e faça aquilo que for necessário. Mesmo quando for delegado o controle das nossas vidas nas nossas mãos, nós vamos dizer que não, porque nós temos um Senhor por amor que é Jesus Cristo. Então, eu quero te falar uma coisa neste momento. Quando você decide seguir a Jesus Cristo, nesse momento, nós precisamos desistir de absolutamente tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós acreditamos, e nós precisamos agora, a partir desse momento, viver conforme a palavra de Deus. E quando nós fizemos isso, nós podemos falar aquilo que Paulo ele disse lá em Filipenses 3, versículos de número 7 e 8, que ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, por conta da grandeza, por conta do esplendor, do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se atente para a frase neste momento: por causa dele, perdi todas as coisas. É claro que neste momento o apóstolo Paulo ele não estava reclamando das coisas que foram arrancadas da vida dele. Neste momento o que ele estava querendo dizer é que ele abriu mão, ele deixou tudo para trás, por conta do amor em Jesus Cristo. E é esse amor que nos leva a ter uma vida em obediência ao nosso Senhor. Eu sempre pensei na minha vida que a adoração era a maior expressão de amor que uma pessoa poderia ter. Mas eu comecei a raciocinar que nem sempre a adoração de alguém é a expressão de amor dessa pessoa. Todo aquele que ama o nosso Senhor Jesus certamente o adorará. Mas nem todo aquele que adora o nosso Senhor Jesus certamente o amará. Ou expressa esse amor através da sua adoração. Por mais poderosa que possa ser a adoração nas nossas vidas, existe algo que Deus ele prefere muito mais do que a adoração, que é a obediência. Simples e forte nesse exato momento. Um servo de Jesus deve obediência
ao seu Senhor. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus Cristo em Lucas 6,46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazer aquilo que eu lhes mando? Se nós falamos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, e começa a refletir nisso neste momento. Nós falamos, Jesus é o nosso Senhor. Não faz o menor sentido nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor e nós não obedecermos aquilo que Ele manda eu e você fazermos. Nós falamos do senhorio do nosso Senhor Jesus e muitas vezes as nossas atitudes, as nossas falas vão de contrário àquilo que nós proferimos. E é por isso que eu digo, Jesus, Ele espera muito mais do que um culto de lábios. Ele quer obediência. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Uma adoração vã, descrita nas Escrituras Sagradas, é a mesma coisa que ter um coração afastado de Deus. E é por isso que Jesus Cristo ele nos instrui lá em Marcos 8, 34, 35. Todos nós conhecemos essa passagem que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, este se salvará. Jesus ele enfatizou que é necessário tomar a cruz para ser discípulo desse Deus grandioso. E tomar a cruz significa morrer para nós mesmos. Jesus ele deixa bem claro nesse versículo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo ele não está obrigando absolutamente ninguém a fazer isso. Ele está dizendo, se alguém quiser vir, você que escolhe renunciar ou não à sua vida. Mas ele diz aquilo que é necessário para ser discípulo desse Deus tão grandioso. O fato, na verdade, meus irmãos, é que Deus ele não exige absolutamente nada de ninguém. Deus ele não impõe o senhorio dele nas nossas vidas. Ele não empurra, vamos dizer assim, de goela abaixo o seu senhorio nas nossas vidas. Isso é algo que acontece na minha e na tua vida por amor. Quando nós reconhecemos verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando ele morreu pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue, e eu e você, nós somos perdoados. A sua graça, ela nos justificou diante de Deus. E Jesus Cristo abriu caminho novamente para que eu e você nos reconciliássemos com Deus. E através disso, e por isso, que eu e você devemos amar a Deus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, nos tornar discípulos deste Deus e fazer aquilo que Ele manda nós fazermos. E eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, com uma frase: é impossível nós amarmos a Deus sem nós amarmos a cruz. Porque Deus, Ele nos dá a cruz. E a cruz nos dá Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque semanalmente nós estaremos falando de vídeos relacionados à Palavra de Deus. E que através desse vídeo você possa entender que nós nunca vivemos um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade. Como nesse vídeo foi falado, nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. E esse é o evangelho para as nossas vidas. Esse é o evangelho do arrependimento. É esse o evangelho pregado por João Batista, Jesus Cristo, pelos apóstolos na igreja primitiva. Esse é o evangelho pregado pelos pais da igreja. E é esse o evangelho que deve ser pregado até os dias atuais. Porque é esse evangelho que vai te dar a salvação. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até logo.